Canal Matemática em Foco com o professor Eduardo. A aula de hoje é sobre combinações simples. Eric foi à lotérica para fazer o seu jogo da Mega Sena. Ele nunca deixa de fazer a sua aposta, só que ele não sabe exatamente onde está pisando, pois não tem ideia de quantas combinações são possíveis com os números do cartão. E você sabe? Se sua resposta for não, aprenda nessa aula. Combinação é um dos tipos de agrupamento estudado na análise combinatória. O sorteio dos números da Mega Sena é um caso de combinação, pois se refere a um tipo de sorteio no qual a sequência em que os números são sorteados não interfere no resultado final, ou seja, sortear os números 14, 37, 02, 51, 17 e 28 é a mesma coisa que sortear 37, 28, 17, 14, 17, 02 e 51. Perceba, nesse caso aí, a ordem dos elementos importa? Quando troca os elementos, altera ou conserva o resultado? Se alterar, lembra que esse A é A de arranjo. Se conservar, lembre que esse C será de combinação, tá bom? Perceba, os números eram esses, e se eu mudar, ó, se eu mudar essa sequência daqui para essa, perceba aqui que os números são os mesmos. Eu apenas troquei eles de lugar. Então, quando eu troco os elementos, mudou o resultado aqui da Mega Sena? Não, permanece o mesmo resultado. Então, ó, lembre disso. Quando você altera os elementos, se o resultado conservar, é uma questão de combinação. Lembre disso. C de conservar, C de combinação. A análise combinatória tem por finalidade o estudo das propriedades dos diversos agrupamentos que se podem formar, segundo as leis pré-estabelecidas, com um número finito de elementos de natureza qualquer. Dentre os vários tipos de agrupamentos que são estudados na análise combinatória, destacam-se, nós já estudamos sobre permutação simples, já estudamos sobre arranjo simples e agora vamos estudar sobre combinações simples. Perceba que permutação simples é permutar n elementos, é o quê? N fatorial. Arranjo simples. Fazer o arranjo de n elementos tomados P a P é o quê? N fatorial dividido por n menos P fatorial. E combinação? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Chama-se combinações simples de n elementos distintos tomados P a P. Perceba que o P é menor ou igual a n, tá bom? Então, n elementos distintos tomados P a P aos agrupamentos formados por P elementos distintos escolhido entre os n. Então, isso é o que a gente chama de combinações simples, tá? São os agrupamentos formados, por P elementos distintos escolhido entre os n elementos. Dizemos ainda que denominam-se combinações simples de n elementos tomados de P a P aos diferentes conjuntos que contêm P elementos sem referência à ordem. Então, perceba que na combinação, a ordem ela não é importante, tá bem? Então, veja, representa-se o número de combinações simples de n elementos organizados de P a P pelas seguintes notações. Ó. Eu posso denotar uma combinação por combinação de n elemento tomado de P a P, ou essa combinação pode vir dessa forma ou dessa, tá certo? Então, ó, de modo que, para a gente calcular a combinação simples de n elementos organizados de P a P, a fórmula vai ser essa. N fatorial dividido
por P fatorial vezes N menos P fatorial, tá bem? Então, essa é a fórmula que a gente vai usar para calcular combinações. Como identificar uma combinação simples? Como saber se uma questão, para me resolver ela, eu vou utilizar o arranjo ou a combinação? Então, perceba uma situação, um problema aqui. Quando termina o treino, Jaqueline costuma tomar uma vitamina com leite na lanchonete da academia. Em uma tarde, a lanchonete dispunha das seguintes frutas. Tem lá abacate, mamão, banana, maçã, morango e laranja. Tem 6 frutas. De quantas maneiras distintas Jaqueline pode pedir sua vitamina, misturando exatamente 2 frutas? Perceba que a vitamina de Jaqueline terá 2 frutas. Então, ó, como é que ela poderia fazer? Ela poderia fazer a vitamina de mamão e banana, mamão e maçã, mamão e morango, mamão e laranja, banana e maçã, maçã e morango, maçã e laranja, banana e morango, banana e laranja e assim sucessivamente. Tudo bem? Se você perceber aqui, ela pode ter a opção de quantos tipos de vitaminas? 15. Se você contar aqui, nós vamos ter o total de 15 vitaminas. Tá bem? Agora, perceba o seguinte. Quando ela pede a vitamina de mamão e banana, se eu inverter a ordem das frutas, ao invés de mamão e banana, se eu colocar banana e mamão, quando eu troco esses elementos aqui, quando a gente troca os elementos, o que é que acontece com a vitamina? Vai alterar ou vai conservar a vitamina? Perceba que conserva, não é isso? Perceba que conserva. Quando eu altero as frutas, mamão e banana, o banana e mamão, é a mesma vitamina. Então aqui faz o quê? Ó, conserva. Lembre disso. Se conserva, é uma questão de combinação. Tá bem? Como é que a gente vai resolver essa combinação? Perceba, ó. Anotando os dados aqui nesse exemplo simples. Quem vai ser meu N? N é o quê? São as 6 frutas. E eu vou organizar essas frutas de quantas em quantas? Que é o P. De 2 em 2, porque a vitamina vai ser com 2 frutas, ok? Resolvendo aqui, nós só teríamos isso, ó. 6 fatorial, não é? Aí aqui P, no lugar do P, 2 fatorial, vezes, ó, N é 6, P é 2, 6 menos 2, 4 fatorial, correto? Simplificando aqui, esse 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, não é isso? Aqui embaixo, 2 fatorial é 2 vezes 1, aí vezes, vou repetir, o 4 fatorial. Ó. Perceba que esse 4 em cima e 4 embaixo corta. E aqui a gente tem, ó, 6 vezes 5 dá 30, dividido por 2, 15. Ok? O mesmo resultado que a gente já teria encontrado antes. Então, veja, como é que eu identifico uma combinação? Quando eu troco os elementos. Se o resultado conservar o mesmo, então C de conserva, C de combinação. Situação problema. Um garoto gostaria de convidar 7 amigos para um acampamento. Porém, só há lugar para 4 amigos na barraca. Calcular de quantas maneiras o garoto pode escolher 4 amigos entre 7. Novamente, vamos fazer a seguinte pergunta. A ordem dos elementos importa? Ou seja, quando eu troco os elementos, altera ou conserva o resultado? Perceba o seguinte, gente, ó, se alterar, A de arranjo. Se conservar, C de combinação, tá bem? Então veja, ó, eu coloquei aqui 4 amigos, Diogo, Natanael, Mateus e Marcos. Se eu inverter a ordem aqui desses amigos, se eu colocar no primeiro Natanael, depois Diogo, Marcos e Mateus, ou seja, eu inverti a ordem dos elementos. Quando eu inverti a ordem dos elementos aqui, eu alterei o resultado? Ou seja, eu alterei algum amigo aí? Não. Então perceba, ó, quando eu troco os elementos, o resultado conserva. Se conserva, então, ó, temos, portanto, um problema de combinação.
pois a ordem de escolha dos 4 garotos não é importante. Logo, nós vamos ter essa questão de combinação. Ó. O N é 7, o P é 4, porque eram 7 amigos e ele só vai levar 4 amigos, porque só tem lugar para 4 amigos, tá bem? Então fica 7 fatorial, 4 fatorial e aqui N menos P, 7 menos 4. Perceba que aqui, ó, simplificando aqui, nós temos que 7 menos 4 dá 3, não é? Simplificando aqui ainda mais, ó, 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Perceba aqui, esse 4 com esse 4 aqui corta. Gente, ó, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Se você perceber aí, ó, 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Então, esses valores aqui eu posso cortar com esse 6 aqui, não é isso? Então, nós temos que, só sobra em cima, 7 vezes 5, 35 maneiras que ele tem de escolher os 4 amigos. Tudo bem? Outra situação, problema. Em uma classe de 30 alunos, pretende-se formar uma comissão, tá? Vamos lembrar dessa palavrinha aqui, quando ele quiser formar comissão. Comissão de 3 alunos para representação discente no colégio. Quantas comissões distintas podem ser formadas? Aquela perguntinha novamente. A ordem dos elementos importa? Ou seja, quando troca os elementos, altera ou conserva? Se alterar, é arranjo. Se conservar, é combinação. Então, veja. A comissão não é com 3 alunos? Está aqui, ó. Comissão, 3 alunos. Então, se eu tivesse a comissão Mariana, Renata e Sabrina, e se eu inverter a ordem, Sabrina, Renata e Mariana, eu alterei a comissão ou conservou a comissão? Conservou, tá bem? Ó, conservou. Por isso que temos um problema de combinação, pois a ordem de escolha dos 3 alunos para a comissão não é importante, ou seja, quando eu troco os elementos, quando eu troco os alunos de lugar, permanece, conserva a mesma comissão. Então, ó, nós temos que N aqui é 30 alunos, tá? Então, 30 fatorial. O P é 3, 3 fatorial e 30 menos 3. Continuando aqui, a gente teria, ó, 30 fatorial, aqui embaixo, 3 fatorial vezes 30 menos 3, 27 fatorial, correto? Simplificando aqui, nós teríamos o seguinte, ó, 30 fatorial é 30 vezes 29 vezes 28 vezes 27, tá? Paro aqui. 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, vezes aí 27 fatorial. Perceba que esse 27 embaixo com esse 27 em cima, eu posso cortar. Então, ó, se você multiplicar aí, ó, 30 vezes 29 vezes 28 e dividir por 6, porque 3 vezes 2 é 6, você vai ter aí um total de 4.060 comissões distintas. Tudo bem? Mais uma situação problema. Sobre uma circunferência, marcam-se 10 pontos distintos. Então, aqui está a minha circunferência. Veja que eu tenho 10 pontos distintos aí. Então, o que é que a gente tem aqui? Ó? Quantos segmentos de reta podem ser construídos com extremidades em 2 desses pontos? Então, vamos lá. Ele quer quantos segmentos de reta? Ó. Quantos segmentos de reta? Segmento de reta, eles são formados com 2 pontos, não é? Tá aqui, ó. Por exemplo, o segmento do ponto H até o ponto E. Aqui é um segmento. Então, perceba, se eu nomear esse segmento, se eu chamar ele de HE, ou se eu fizer o contrário, EH, ou seja, se eu trocar os elementos aqui, ó, de lugar, perceba, se eu trocar os elementos de lugar, eu mudei meu segmento, eu alterei ou conservou o mesmo segmento? Conserva, não é? Ó? HE ou EH é a mesma coisa. Então, conserva. Se conserva, é uma questão de combinação, tá bem? Então, se é uma combinação, a gente vai só, ó, resolver essa questão. Então, vamos lá. Ó. Quem é meu N? No início da questão tem aqui, ó, N, ele falou que tem quantos pontos aqui?
Ele falou que tem 10 pontos, tá? Então, meu N é 10. Então, 10 fatorial. Quem é P? Meu P é 2. Por quê? Para formar segmento de reta, eu preciso de 2 pontos. Então, P é 2. Ó, como N é 10 e P é 2, 10 menos 2, já posso colocar direto aqui, 8. 8 fatorial. Correto? Então, aqui nós temos o seguinte, ó. 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8, ok? 2 fatorial é 2 vezes 1 vezes 8 fatorial. Perceba que aqui esse 8 eu posso cortar. Então, veja, pessoal, ó, 10 vezes 9 dá 90. Dividido por 2, 45. Então, ó, eu posso formar 45 segmentos de reta, tá bem? Outra questão aqui. Quantos quadriláteros, né, convexos, quantos quadriláteros podem ser construídos com vértice em 4 pontos? Então, perceba que se eu quero formar quadriláteros, eu vou ter o quê? 4 pontos. Então, veja o seguinte. Eu tenho esse quadrilátero aqui, ó, que está pintado de verde. Então, se eu chamar esse quadrilátero de A, B, C, J, ou se eu chamar esse quadrilátero de J, C, B, A, ou seja, se eu alterar os vértices desse para esses aqui, eu alterei ou conserva o quadrilátero? Esse aqui e esse aqui são quadriláteros o quê? Iguais. Então, eu conservo. Se eu conservo, é uma questão de combinação. Tudo bem? Então, perceba o seguinte, ó. Então, vamos lá resolver a questão. Eu já sei que meu N é 10, porque tem 10 pontos. Só que agora meu P vai ser o número 4. Por quê? Para formar o quadrilátero, eu preciso de 4 pontos, 4 vértices, ok? Então, ó, se o N é 10 e o P é 4, então 10 menos 4, 6 fatorial. Tudo bem? Então, aqui, a gente fica da seguinte forma, ó. Pegar o 10. Então, 10 é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, aí vezes 6 fatorial. Perceba que esse 6 com esse 6 eu corto. Gente, ó, se eu posso simplificar esse 9 com esse 3, ó, 3 por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3. Perceba que eu fiquei, ó, pessoal, 4 vezes 2, ó, 4 vezes 2 é 8, então posso cortar com esse 8 aqui em cima, tá bem? Então eu fico como resposta, ó, 3 vezes 7 dá 21, 21 vezes 10, 210 quadriláteros eu posso formar aí nessa circunferência. Mais uma situação problema. 9 funcionários de uma grande empresa, lembre que desses 9 funcionários são 5 mulheres e 4 homens, foram participar das gravações para uma campanha publicitária. Chegando ao local da filmagem, foram informados de que, na cena que seria gravada, deveriam aparecer apenas 4 pessoas. Ou seja, dos 9 funcionários, só iriam aparecer 4, sendo 2 homens e 2 mulheres. Tá? Então, perceba o seguinte: de quantas maneiras distintas poderão ser escolhidos os 4 funcionários? Questãozinha básica. A ordem dos elementos importa? Se você trocar os elementos, vai alterar ou conservar o resultado? Exemplo, não são 4 que vão ser escolhidos, 2 homens e 2 mulheres. Então, se a gente tiver os 2 homens, Adrien e Gilvan, e as 2 mulheres, Flávia e Joyce, se eu trocar a ordem aqui de lugar, Gilvan e Adria, e Joyce e Flávia, eu troquei a ordem. Quando eu troquei a ordem, alterou ou conservou as pessoas que vão participar da cena? Conservou, não é isso? Ó, permanece as mesmas pessoas que vão participar. Então, por isso que aí é uma questão de combinação. Lembre do seguinte, ó. Aqui vai ser tipo homem 1, eu vou chamar homem 2,
mulher 1 e a mulher 2. Perceba que, para mim escolher os homens, eu tenho quantos homens? 4, ó. Eu tenho 4 homens para escolher 2. Então, os homens vai ser uma combinação de 4 tomados de 2 em 2. E para escolher as mulheres, será o quê? Uma combinação, ó, eu tenho 5 mulheres também tomadas de 2 em 2, tá? O que é que eu vou fazer com essas duas combinações? Perceba que para participar da cena tem que ser homens e mulheres. Aí esse conectivo I em matemática é multiplicação, tudo bem? Então vou calcular a combinação de homens, a combinação de mulheres e depois multiplicar esses valores. Então vamos lá. Substituindo aqui, ó, combinação dos homens, tá? Então N é 4, ó. Vai ficar 4 fatorial sobre P é 2, não é? 2 fatorial. E 4 menos 2, 2 fatorial, não é isso? Vezes a combinação das mulheres. N é 5 fatorial, P é 2 e 5 menos 2, 3 fatorial. Tudo bem? Ficaria assim. Agora, ó, simplificando essa expressão, eu vou ter aqui que 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Aquele 2 fatorial primeiro lá é 2 vezes 1, vezes o outro 2 fatorial. Aí, ó, vezes. Agora, simplificando a combinação das mulheres, eu tenho 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3. 2 fatorial é 2 vezes 1 vezes, repete o 3 fatorial. Perceba aqui agora, ó, esse 2 com esse 2 corta. Então, fica 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6, correto? Vezes, agora, ó, esse 3 com esse 3 corta, 5 vezes 4 dá 20, dividido por 2, 10. E 6 vezes 10, 60, tudo bem? Então, eu posso formar 60 combinações distintas para escolher 2 homens e 2 mulheres. Mais uma situação problema. Uma locadora de automóveis tem à disposição de seus clientes uma frota de 16 carros nacionais e 4 carros importados, todos distintos. Questãozinha básica. De quantas formas uma empresa poderá alugar 3 carros, de modo que pelo menos um seja nacional, ok? Então veja, a ordem dos elementos importa. Quando eu troco os elementos, altero ou conservo o resultado? Por exemplo, aqui se eu pegar o carro nacional 1, tá? Ou e 2 importados. Se eu chamar aqui importado 1, importado 2. Se eu pegar esses elementos, se eu inverter aqui, se eu colocar importado 2, importado 1 e o carro nacional 1. Quando eu fiz essa troca aqui desses elementos, alterou ou conservou os 3 carros para a exposição? Conservou. Eu só troquei os carros de lugar, mas os 3 carros permanecem os mesmos. Então, se conserva, é uma questão de combinação, tudo bem? Então, vamos lá. Perceba que na questão fala que tem 16 carros nacionais e 4 carros importados. Então, eu tenho um total de 20 carros, tá bom? 20 carros. Perceba também que lá na questão, ele disse que ele vai expor 3 carros. Estão aqui os 3 carros. Tá aqui, ó. Certo? Aí o que é que ele diz? Ele vai alugar 3 carros, né? Então, veja só. A regra é, pelo menos um tem que ser nacional. Então, eu posso ter aqui, ó, um nacional importado, ou eu posso ter nacional, nacional e importado, ou seja, eu posso ter 2 nacionais e um importado, ou eu posso ter os 3 carros nacionais. A questão me diz que pelo menos um tem que ser
nacional. Como ela fala pelo menos, pode ser 1, pode ser 2 ou pode ser 3. Então, veja que aqui é uma questão de combinação que a gente já tinha visto antes, porque quando eu altero os elementos, quando eu troco os elementos, conserva o resultado. Então, é combinação. Então, perceba o seguinte, tá? Então, você poderia calcular aqui a combinação de um carro nacional com 2 ou com 3. Mas, para ficar mais simples, o que é que a gente vai fazer aqui, ó? Perceba o seguinte, são 20 carros, né? E desses 20 carros, ele vai alugar 3. Então, perceba que meu N aqui seria o quê? 20 e meu P seria 3. Então, o que é que eu vou fazer inicialmente? Se eu tenho 20 carros e vou alugar 3, eu vou calcular o total de carros que eu posso alugar, organizado de 3 em 3. Então, vai ficar aqui, ó. Meu N vai ser 20 fatorial, correto? 20 fatorial. E aqui, a gente vai ter o seguinte, P é 3 fatorial, ó, N é 20, P é 3, então 20 menos 3, 17 fatorial, tá bem? Organizando essa continha aqui embaixo, a gente vai ter o seguinte, ó, 20 fatorial eu posso simplificar como 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 fatorial, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1 vezes 17 fatorial. Tá? Vou levar aqui para cima. Perceba que esse 17 com esse 17 eu posso eliminar. Aí vai ficar 20 vezes 19 vezes 18 dividido por embaixo. Eu tenho 3 vezes 2 dá 6. Fazendo essa divisão, eu vou ter aqui, ó, então a combinação, ó, de 20 carros organizados de 3 em 3, eu vou ter um total de 1.140, tá? Maneiras diferentes, tá bom? Então, veja o seguinte, que 1.140 é a forma geral, é a quantidade geral, tá? Mas perceba o seguinte, na questão ele disse que tem que ter pelo menos um nacional. Então, eu não posso ter assim, ó, importado, importado e importado. Eu não posso ter 3 carros importados, porque ele disse que tem que ter pelo menos um nacional. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos supor que quantas possibilidades eu tenho para alugar os 3 importados, tá? Então, quantas combinações eu teria para alugar os 3 carros importados? Então, veja, eu teria a combinação de, eu tenho quantos carros importados? 4. Então, seria a combinação de 4, organizado o quê? De 3 em 3, tá? Então, aqui seria 4 fatorial, 3 fatorial e 4 menos 3, 1 fatorial. Organizando ficaria 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. 1 fatorial é 1. Então, ó, corta, corta. Então, teria o quê? 4. Tá? Então, perceba o que é que eu estou fazendo aqui. Eu calculei a quantidade total, quantas maneiras, quantas formas eu posso alugar 3 carros, tendo um total de 20, que é 1.140. E eu calculei aqui quantas formas eu posso alugar 3 carros importados, que é 4. Agora, fica, o que é que a gente vai fazer? Como ele quer que pelo menos um seja nacional, eu só vou calcular aqui, ó, o total de possibilidades menos, tá, a quantidade de carros importados. Tá bem? Porque ó, ele não quer essa situação, ele não quer essa situação, ou seja, que tenha só carros importados. Então, por exclusão, ó, o total é 1.140, aí ele não quer isso aqui, só importados. Então, só importados eu só posso ter 4. Então, 1.140 menos 4 dá 1.136, que seria a minha resposta. Tudo bem? Outra situação, problema. A diretoria de uma empresa é constituída de 7 diretores brasileiros e 4 japoneses. Quantas comissões de 3 brasileiros e 3 japoneses podem ser formadas? Primeira pergunta. Quando troca os elementos, altera ou conserva?
Vamos fazer só com os brasileiros. Se eu tiver os brasileiros, André, Pedro e Paulo. Se eu inverter a ordem, Pedro, Paulo e André. Invertendo os elementos, eu alterei ou conservou a comissão? Conservou. Por isso que é uma questão de combinação. Tudo bem? Então, veja que ele quer uma combinação, ó. Aqui eu vou colocar brasileiros, ó. São 3 brasileiros aqui e são 3 japoneses, tá bem? Então, na comissão vai ter 3 brasileiros e 3 japoneses. Então, o que é que a gente vai fazer? Vou calcular a combinação de brasileiros. Quem é a combinação de brasileiros? Ó, vai ser a combinação de 7 brasileiros organizados de 3 em 3. E a combinação dos japoneses tem 4 japoneses. Eu vou organizar de 3 em 3. E o resultado multiplica entre eles. Tá bem? Então, veja. Fazendo a combinação de 7 brasileiros organizados de 3 em 3. Fica 7 fatorial, 3 fatorial, aí 7 menos 3, 4 fatorial. Vezes. Aí aqui é a combinação de japoneses. Combinação de 4 tomados de 3 em 3. Então, 4 fatorial, 3 fatorial. 4 menos 3, 1. Tá? Então, aqui, ó, simplificando os brasileiros, ó, eu tenho 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, vezes 4 fatorial, ok? Simplificando os japoneses aqui, ó, 4 fatorial é 4 vezes 3 fatorial, embaixo tem o 3 fatorial. Perceba que aqui agora a gente pode simplificar, ó, esse 4 com esse 4 corta. Perceba que 3 vezes 2 vezes 1 dá quanto? Dá 6, então posso cortar com esse 6, tá? Esse 3 com esse 3 pode cortar. Então perceba que aqui eu tenho 7 vezes 5, eu tenho 35, correto? Aí vezes, aqui ficou só o 4, ó, 35 vezes 4. Se você multiplicar aí 35 vezes 4, você vai obter um total de 140 comissões diferentes, tá bem? Em um grupo de 10 pessoas, deseja-se formar uma comissão com 5 pessoas, de forma que João e Maria façam parte dessa comissão. Primeira perguntinha aqui. De quantas maneiras podemos formar essa comissão? Veja, quando troca os elementos, altera ou conserva? A comissão não são 5 pessoas, então se eu tiver João, Maria, Adriele, Lucas e Michel, se eu inverter a ordem, Michel, Lucas, João, Maria e Adriele, quando eu inverter a ordem, alterou ou conservou a comissão? Conservou, ó. Aqui são os mesmos nomes, é a mesma comissão. Então, se conservou, então perceba que é uma questão de combinação, tá bem? Essa questão tem um detalhe. Ele disse que Maria, João e Maria têm que fazer parte. Então, aqui em cima eu já vou colocar, ó, João tem que estar aqui e Maria também tem que estar aqui, correto? Então, perceba, ó. Perceba o seguinte, meu N não seria 10 pessoas? Meu N é 10. Meu P seria 5, não é? Porque minha comissão, 5 pessoas. Agora perceba, se já é obrigado João e Maria tá aqui nessa comissão, eu vou fazer a combinação com 10 pessoas? Não. Porque eu já tenho duas, essas duas obrigatoriamente têm que estar na comissão. Então, N vai ser 10 menos 2, que é 8. N é 8. E na comissão, vai ter que ter 5? Sim, mas já tem 2 lá. Então, 5 menos 2, 3. Então, ó, vou fazer a combinação de 8 organizados de 3 em 3. Por quê? Porque João e Maria já tem que estar lá, tá bem? Então, veja, 8 fatorial, não é? Sobre 3 fatorial, aí 8 menos 3, 5 fatorial, já indo de forma direta, ó, que o N é 8 e o P é 3, então 8 menos 3, 5. Simplificando 8 fatorial, 8 fatorial é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Perceba que nessa questão aqui eu posso já cortar, não é? Aqui o 5 com o 5. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6, eu posso cortar com 6. Então fica o quê? 8 vezes 7, 56. Ou seja, eu posso formar 56 comissões
já com João e Maria fazendo parte dela. Outra aqui, veja. Em um grupo de 10 pessoas, deseja-se formar uma comissão com 5 pessoas, de forma que Pedro não faça parte dessa comissão. De quantas maneiras podemos formar essa comissão? Então, veja aqui. É a comissão com 5 pessoas. Então, se eu tenho João, Maria, Adriele, Lucas e Michel, se eu inverter a ordem, vai alterar minha comissão? Não. Permanece a mesma. Então, é uma questão de combinação. Tá bem? A questão também tem um detalhe, ó. Meu N é quem? Meu N é 10. Tá aqui, ó. N é 10. Meu P é 5, tá? Detalhe da questão. Ele falou que ele não quer que Pedro faça parte da comissão. A comissão vai continuar com os 5, tá bom? Mas só que eu não vou ter mais 10 pessoas. Eu vou ter só 9 pessoas, porque eu vou ter que tirar uma, que é Pedro, tá bem? Eu vou ter que tirar Pedro, porque ele disse que não queria que Pedro fizesse parte da comissão. Então, ó, vai ficar uma combinação de 9 pessoas, porque eu tirei Pedro, organizadas de 5 em 5, porque a comissão tem 5, tá? Então, aqui vai ficar 9 fatorial sobre 5 fatorial e 9 menos 5, 4 fatorial. Simplificando 9 fatorial é 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, 5 fatorial. Perceba que aí eu posso aqui, ó, corto 5 com 5, tá? Perceba também que esse 3 vezes 2 vezes 1 é 6, então já posso cortar. Perceba também que esse 8 e esse 4 eu posso simplificar, ó, 4 por 4 dá 1, 8 por 4 dá 2, tá? Então eu só fico com 9 vezes 2, né? Que dá 18, 18 vezes 7, que vai dar aí pra gente 126, ok? Então, posso ter 126 comissões, beleza? Então, ó, retomando. Agora que já sabemos como resolver uma combinação simples, vamos ajudar Eric, né, com a situação inicial. A situação era assim. Agora, baseado nessas informações, vamos ajudar Eric a descobrir quantas são as combinações possíveis dos 60 números do cartão da Mega Sena tomados 6 a 6. Veja, no sorteio da Mega Sena tem 60 números. Por que tomados de 6 a 6? Porque lá nós temos a opção, na forma mais simples, de jogar 6 números, não é isso? Então, veja, é uma questão de combinação, porque a ordem dos números não importa. Então, vamos lá, dados. N é 60 e P é 6. Então, nós teremos a combinação de 60 organizado de 6 em 6. Jogando na fórmula de combinação, fica 60 fatorial sobre 6 fatorial e 60 menos 6 fatorial. Tá? Simplificando aí, nós vamos ter o seguinte, ó. 60 menos 6 é 54. Tá aqui, então, vai ter 60 fatorial vezes 50, ou 60 fatorial é 60 vezes 59, vezes 58, vezes 57, vezes 56, vezes 55, vezes 54. Perceba aqui que esse 55,4 com esse 54 corta, não é? Aí eu posso simplificar algumas coisas, esse 60 com esse 6, tá? Mas aí, ó, fazendo essa multiplicação aqui e dividindo por essa multiplicação aqui, nós vamos ter um total de 50 milhões 63.860 possibilidades. Então, veja, para fazer um jogo na Mega Sena, eu tenho um total de 50 milhões 63.860 possibilidades, tá? Hoje aprendemos o seguinte: em um agrupamento, quando trocamos os elementos e o resultado permanece o mesmo, ou seja, conserva, significa que nós temos uma questão de combinação. Ó. Quando eu troco os elementos, se conservar, esse C de conserva é o C de combinação, tudo bem? E a formulazinha de combinação para lembrar é combinação de N elementos organizados de P a P é igual a N fatorial, P fatorial e N menos P fatorial, tudo bem? Exemplo é
formar dupla para um trabalho. Então, se eu quiser descobrir em uma turma quantas duplas eu posso formar, é uma questão de combinação. Por quê? A dupla, um exemplo, a dupla Milene e Josielma é a mesma coisa que Josielma e Milene, ou seja, a ordem dos elementos não altera, ou seja, conserva a dupla. Se eu alterar a ordem dos alunos, vai conservar a dupla. Então, é uma questão de combinação. Tudo bem? Obrigado, deixe seu like e até a próxima.